Vamos resolver alguns exercícios sobre a função quadrática. Eu vou começar aqui por fazer também alguns de escolha múltipla. Normalmente não é meu hábito fazê-lo, mas acho que também é importante resolver alguns exercícios de escolha múltipla, uma vez que os testes têm sempre perguntas de escolha múltipla. Aliás, se tiverem a procura de algum livro de exercícios, certifiquem-se que também existe esse tipo de exercícios no livro que estão a pensar em comprar. Uma vez que normalmente 5 valores de 0 a 20 são só em escolha múltipla, não é? nos vossos testes. Portanto, é importante que vocês também estejam bem no que diz respeito a esse tipo de exercícios. Começando aqui por exercício 1, por exemplo. Eles dão aquela quadrática, x ao quadrado menos 5x mais 6, e querem que a gente a escreva na forma ax menos h ao quadrado mais k. Podemos transformar isto na forma ax menos h ao quadrado mais k com aquele processo que eu descrevi há pouco, ou então simplesmente calculamos o h e o k e vamos ver qual destas é que tem aquela forma. Bem, há aqui uma que me parece, aliás, tem aqui várias que se podem eliminar. O a é 1. Então, se o a é 1, isto não podia ser ax menos h ao quadrado. Este também não e este também não. Ficamos logo com a linha D. Se não podíamos calcular o h e o k, por acaso se houvesse aqui mais alguma opção. O h é menos b sobre 2a, não é? Então, neste caso, o b é menos 5, fica mais 5 sobre 2 vezes 1. Que é 2A. Então o H vale 5 meios. Portanto, mais um motivo para eliminarmos outra vez a A, B e a C. E como é que calculávamos o K? Bom, substituíamos o X por 5 meios. E ficava 5 meios ao quadrado, menos 5 vezes 5 meios, mais 6. Ora, 5 meios ao quadrado dá 25 sobre 4. Aqui dá menos 25 meios. Aqui dá mais 6. Convém passar isto tudo ao mesmo denominador. Portanto, este tinha que se multiplicar por 2 e este multiplicava-se por 4. Ficávamos com 25 quartos menos 50 quartos mais 24 quartos, que dá menos 1 quarto. Portanto, menos 1 quarto, logo, era por todos os motivos e mais algum, eliminaríamos as alíneas A, B e C. Próximas, dão aqui esta parábolazinha, depois colocam aqui 4 afirmações possíveis. Primeiro dizem que os zeros são 0 e menos 3. Vocês aqui podem utilizar a fórmula resolvente para calcular os zeros, ou mais simplesmente, como esta é incompleta, podem meter o x em evidência e utilizar a lei do anulamento do produto, que era uma coisa que vocês já faziam e muito no nono ano. Os zeros são 0 e 3, portanto a linha A está errada. As coordenadas do vértice são 3 meios, 5 meios. Vamos ver. O h é menos b sobre 2a, ou seja, menos 3 sobre menos 2, 3 meios. Até aqui tudo bem. Agora o k é substituir o x por este valor. E fica 9 meios menos 9 quartos, que vai dar 9 quartos também se passar ao mesmo denominador. Portanto, a B também não é, porque aqui metem 5 meios e devia ser 9 quartos. Tem mínimo absoluto. Temos que ver que tipo de parábola é esta. Ela é voltada para baixo, porque o A é negativo. Então não tem mínimo absoluto, tem máximo absoluto. Mais uma que eliminamos. Pronto, por eliminação já vemos que a D é certa. Porquê é que é a D a resposta certa? O vértice é 3 meios, 9 quartos. Então ela é crescente desde menos infinito até ao 3 meios. Recordem que isto da monotonia via-se no x, está bem? Vejam a primeira aula de funções, tivemos a estudar este tipo de coisas. Então a opção certa será a linha D, uma vez mais. Vamos passar à próxima pergunta de escolha múltipla. Eles dão este esboço de uma parábola com a concavidade voltada para baixo e depois perguntam qual destas 4 poderá ser a expressão da parábola. Olhem, há aqui uma que eu eliminava logo à partida. A A. Porquê? Porque o A aqui é positivo. Se o A é positivo, esta tem concavidade voltada para cima e não voltada para baixo. E já não temos aqui mais nenhuma destas. Agora vamos à B. Se vocês calcularem os zeros da B, como eu fiz há bocadinho, meter o x em evidência e utilizar a lei do anulamento do produto, os zeros vão dar 0 e 1 quarto. E não 0 e 4 como está aqui. Portanto, mais uma que é eliminada. Os zeros da C e da D, se vocês tentarem calcular, os zeros dão 0 e 4. Quer numa, quer noutra. Portanto, não basta sabermos os zeros para saber qual das opções é a correta. Mas nós sabemos que o vértice é o ponto 2, 2. Isto é, se substituirmos o x por 2, o y também tem que dar 2. Ou o valor da função tem que dar 2. Se experimentar aqui na linha C, vão ver que não vai dar. Porque fica 4 vezes 2, que é 8. 8 menos 2 ao quadrado dá 4. Então 2 vezes 4 dá 8. Então o y iria dar 8. Se experimentar aqui com esta já vai dar 2. O y. E será, uma vez mais, já viram a linha D. Vamos ver se a regra é sempre assim, se vão ser todas a linha D. Isto é uma mera coincidência, está bem? Eles têm
aqui um balão, atira-se uma bola ao ar com uma velocidade de 30 metros por segundo no início e a altura é dada por esta expressão. Por acaso esta informação acaba por não ter grande utilidade de momento, para esta pergunta pelo menos. Eles perguntam quanto tempo é que a bola esteve no ar. Então, sendo isto uma parábola, a bola esteve no ar um certo tempo até voltar a valer zero. Ela no início vale zero e depois volta a valer zero. No fundo estão a perguntar pelos zeros da função. Se vocês voltarem a utilizar aqui a lei do anulamento do produto, pondo t em evidência, a solução dá-vos t igual a 0 ou t igual a 30 sobre 4,9. E 4,9 é 6,12, qualquer coisa. Eu tenho aqui o valor calculado. 30 a dividir por 4,9 dá 6,12 por aí fora. O que é que isto quer dizer? Que ela demora um bocadinho mais do que 6,12 segundos a voltar a cair no chão, porque é 6,12, é um bocadinho mais do que 6,12. Portanto, a linha C e a linha D iriam ser eliminadas menos 6 segundos, não, porque é 6,12, um bocadinho mais até. Vamos fazer só aqui uma de desenvolvimento e depois, aliás, até em alguns pontos eu vou-vos só explicar o que é que era suposto fazerem, porque o que eu queria também resolver era um problema no contexto real com este tipo de exercícios. Portanto, aqui eles perguntam, considera a função quadrática f definida por aquela expressão que aqui está. Notem que esta é a expressão do tipo ax menos h ao quadrado mais k. Quer isto dizer que o h é menos 2 terços, o h é 3 quartos e o k é 11 oitavos. Está bem? O h vem sempre com simétrico, porque a expressão é x menos h. Isto é quase como o centro da circunferência. Também tínhamos que trocar de lugar, se recordam. O k não. O k vem com o mesmo sinal. Escreva as coordenadas do vértice da parábola. Já está. 3 quartos, 11 oitavos. Escreva a equação do eixo de simetria. O eixo de simetria é x igual a h. Neste caso, x igual a 3 quartos. Termino dois objetos diferentes que tenham a mesma imagem por f. Havia aqui várias maneiras de resolver o exercício. Uma das maneiras de o resolver, notem que isto é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que tem como vértices 3 quartos para o x e 11 oitavos para o y. Quer dizer que se eu andar um bocadinho para a esquerda ou esse mesmo bocadinho para a direita, eu encontro dois pontos com a mesma imagem, porque o vértice é tal coisa, aquela noção de eixo de simetria. Se eu considerar então, se eu andar exatamente o mesmo valor para a esquerda e para a direita do vértice, por exemplo, dois objetos que tenham a mesma imagem, pode ser 3 quartos menos 1, este será o meu x1, e pode ser 3 quartos mais 1. Porque sendo um eixo de simetria, se eu andar o mesmo valor, com a mesma quantidade, para a esquerda ou para a direita do seu eixo de simetria, eu encontro dois pontos que têm a mesma imagem. Está bem? Havia outra maneira, por exemplo, calcular os zeros. Esta parábola, tendo a concavidade voltada para baixo e o vértice sendo positivo, vai ter dois zeros. Então esses dois zeros têm a mesma imagem. E tantas outras soluções. Agora vocês imaginam que em vez de subtrair 1, eu podia ter subtraído 2 num e noutro. E a imagem ia ser a mesma. Aliás, façam a experiência. Substituam a expressão por menos 1 quarto e por 7 quartos e vejam se não vai dar a mesma coisa. Garanto-vos que vai. Está bem? Façam experiência com isso. Termine x sabendo que o f de x é igual a 11 oitavos. Então, se o y é 11 oitavos e este é o valor do vértice, o x tem que ser 3 quartos. Está bem? Eles estão a perguntar quando é que a parábola é igual ao valor do vértice. Neste caso, tem que ser mesmo no 3 quartos. Pergunta simples também esta. A próxima é para resolver esta inequação sem a resolver diretamente, está bem? Porque se fôssemos para resolver na equação, tínhamos que desenvolver isto aqui, desenvolver esta coisa toda, passar tudo para o lado esquerdo. Neste caso, nem é nada para passar ao lado esquerdo. Recordem como é que foi na última aula, como é que eu vos expliquei que se resolviam as inequações. É muito diferente resolver as equações. Temos que calcular os zeros da mesma, mas nas inequações temos que fazer o desenho da parábola para depois sacar o conjunto de solução. Ver quando é que a parábola é positiva e negativa. Já agora, aproveito para falar de uma coisa que eu não mencionei na aula teórica. Uma parábola com a concavidade voltada para cima, entre os zeros é negativa, fora dos zeros, nas pontas, é positiva, voltada para baixo é rigorosamente ao contrário. No meio dos zeros é que ela é positiva, abaixo, nas pontas, não é? À esquerda do primeiro zero e à direita do segundo, a função vai ser negativa. Mas, voltando aqui à questão propriamente dita, eles perguntam quando é que, para qual destas condições é que é impossível. Nós temos uma parábola que o vértice vale 3 quartos, 0,75, e 11 oitavos, que é 1,375. Qual destas inequações é impossível? A função é maior do que zero? Sim, parece-me que sim. Entre este valor e este,
A função é maior do que zero. A função é menor do que zero? Sim. Desde menos infinito até o primeiro zero e desde o segundo zero até mais infinito, a função é negativa. Agora, ela nunca é maior do que 2. Porque o 2 está aqui, acima do 11 oitavos. Ela nunca está acima do 2. Por isso é que esta é impossível, está bem? E é para justificar porquê. Porque o vértice vale 11 oitavos, a concavidade é voltada para baixo, portanto a função nunca chega a ultrapassar o 11 oitavos. Muito menos o 2, que ainda é maior do que os 11 oitavos. Tá? E agora queria fazer aqui um problemazinho no contexto real. Uma coisa rápida a ver com áreas. Que é este exercício 7 que aqui está. Portanto, eles dão este terreno com estas características e queremos saber qual é o valor de x. O desenho diz tudo, está bem? Eles pretendem saber qual é o valor de x de modo que a área do jardim não exceda, portanto seja menor ou igual, do que metade da área do terreno. Bem, a área do terreno é fácil de calcular. A área do terreno é 120, 10 vezes 12, do terreno todo. Portanto, 12 vezes 10 dá 120. Nós queremos saber quando é que a área do jardim é menor ou igual do que 120 sobre 2, que é 60 metros quadrados. Agora, aqui a questão é como é que eu vou calcular a área do jardim que ainda por cima está assim toda enviesada. Eu posso calcular a área do jardim do seguinte modo. Eu pego na área total do terreno e tiro-lhe a área dos 4 triângulos. Não é? Nós não temos aqui 4 triângulos retângulos. Temos este, que vai ter exatamente a mesma área que este, são iguais. E temos este, que vai ter a mesma área do que está ali embaixo. Então vamos começar por calcular a área, por exemplo, deste triângulo aqui. A base, visto aqui ao contrário, vale x. A altura vale 10 menos x. E depois tenho que dividir isto por 2. E a área deste aqui é quase a mesma coisa. A altura vale x, a base vale 12 menos x a dividir por 2. Como há dois triângulos iguais, a área dos dois triângulos, portanto, a área total dos triângulos vai ser este vezes 2 mais este vezes 2. Como este corta com este e este corta com este, eu vou ficar com 10x menos x ao quadrado mais 12x menos x ao quadrado. Isto são as áreas dos 4 triângulos. Ou seja, feitas as contintas todas, menos 2x ao quadrado mais 22x. Portanto, a área do jardim é a área total, que é 120, menos esta coisa toda. Ou seja, se vamos subtrair esta expressão, tudo vai trocar de sinal. Fica mais 2x ao quadrado menos 22x. E então nós queremos, no fundo, resolver a seguinte inequação. Queremos ver quando é que 120 mais 2x ao quadrado menos 22x é menor ou igual do que 60. Como é que se resolve uma inequação? Passa-se tudo para o lado esquerdo. Mais 60 menor ou igual do que 0. Porquê? Este 60 passa para aquele lado, fica menos 60. 120 menos 60 dá 60. E agora como é que se resolve isto? Vê-se os zeros. Está bem? Vamos ver os zeros disto. 2x ao quadrado menos 22x mais 60. Vou pagar isto tudo. Espero que tenham percebido tudo até o momento. 2 menos 22 e 60. Até vou fazer aqui na calculadora no instante a forma resolvente. 2 menos 22 e 60. Vamos ver os zeros que está. Dá 5 e 6. Portanto, voltando aqui, temos 2x ao quadrado menos 22x mais 60 menor ou igual do que 0. Se não excede, é menor ou igual. Portanto, em cálculos auxiliares, os zeros dão 5 ou 6. Ou seja, temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Cuidado que neste problema o x não pode assumir qualquer valor. Como o x é um comprimento, só vai desde o 0 e no máximo vai até 10. Está bem? Não pode ir até mais do que 10. Então os zeros são 5 e 6. O esboço não está o melhor, eu sei. Nós queremos saber quando é que ela é negativa. Ela é negativa aqui. Desde 5 fechado até 6 fechado. Porquê é que é fechado? Por causa do menor ou igual. E está resolvida a questão. É quando o x varia entre 5 fechado até 6 fechado, é que a área do jardim não excede, ou seja, é menor ou igual, do que metade da área do terreno todo. Tá? Comecem primeiro por treinar exercícios mais simples, tipo calcular vértices, calcular zeros,
ver eixo de simetria, ver monotonia, coisas mais diretas no início, do género daquele primeiro exercício de desenvolvimento que eu fiz, passar da forma geral para a forma do vértice, também nem sempre é fácil, e depois aventurem-se neste tipo de exercícios. Estes vão dar mais alguma luta, provavelmente os primeiros vão dar mais trabalho, mas insistam, tá bem? Não desistam dos exercícios, interpretem, tentem interpretar da melhor maneira o enunciado, às vezes é preciso ler mais do que uma vez para se perceber aquilo que é pedido. Tá bom? Na próxima aula vamos começar já com a função módulo. Aliás, vamos começar e acabar. A matéria de função módulo é muito pouca. Vamos introduzir os conceitos teóricos e depois resolvemos um ou dois exemplos sobre esse tipo de funções. Tá? Até uma próxima aula. Fiquem bem.